Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também trouxe seus números aqui referentes ao terceiro trimestre do ano de 2024. Estamos falando aqui da TCSA, ou da antiga Traders Club SA, e a empresa essa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a TCSA é o meu amigo Gabriel Guimarães, a quem eu mando um grande abraço, lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão da empresa. Também mandar um grande abraço aqui para Marcandre Barbosa, lá do Rio de Janeiro, que também acompanha de perto a TC. Então vamos trazer as informações, mas caso vocês queiram outras informações, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, sobre a TCSA, vamos só recontar aqui um pouquinho da história da empresa, como que ela surge, do empreendedorismo aqui no Brasil, e toda a história começa com Pedro Albuquerque Filho. Pedro Albuquerque Filho sempre foi entusiasta ali de investimentos desde jovem, né? E ainda naturalmente começou a aprender sozinho, né? Até porque faltavam muitas informações, faltavam as orientações, até a Bolsa aqui no Brasil ainda praticamente está começando. E aí o que acontece? Ele vai meio que aprendendo sozinho, leva uns tombos, se recupera e acaba formando um grande patrimônio. Tá? Mas daí também entra aí nessa história um amigo do Pedro, o Israel Massa. O Israel Massa já era um adepto da análise fundamentalista, era um estudioso da análise fundamentalista, e aí começavam a trocar muitas informações. Entra agora mais uma figura, que é o Rafael Ferri. O Rafael Ferri, que inclusive teve aí a sua vida toda trabalhando em bancos e investimentos, então com um vasto conhecimento na parte também de investimentos. E aí o que acontece? Eles montam ali um grupo, né, desses, igual desses de WhatsApp, para troca de informações, né, como nós temos aí diversos grupos para trocar informações. E desse grupo ele foi replicando, foi aumentando, daqui a pouco já eram 5, 6 grupos que estavam sendo administrados por eles, com a transmissão ali de informações, troca de ideias, troca de informações, troca de conhecimento, e aí que foi surgindo a ideia de transformar tudo isso aqui numa empresa. Isso ocorre já no ano de 2015, quando então eles montam ali uma espécie de uma plataforma de compartilhamento de informações. Então uma coisa ali já mais robusta, uma coisa mais organizada. Essa plataforma é que acaba se transformando na Traders Club. E qual que era o objetivo da Traders Club? Era como se cada participante desses grupos pagasse ali uma mensalidade e aí obteria ali as informações, poderia participar dos grupos mediante uma associação, né? Mediante ali uma mensalidade que iria pagando. E a partir dali a coisa foi se desenvolvendo cada vez mais, criando mais informações, criando mais conteúdos, tanto que no ano de 2017 já tinham dentro dessas plataformas mais de 10 mil assinantes. Então a coisa começou a tomar cada vez uma forma maior. Chegando no ano de 2018, aí eles criam uma plataforma também para disponibilizar conteúdos. Então essa plataforma é como se, hoje vemos aí diversas plataformas passando informações atualizadas, então eles criaram também a plataforma deles. E daí na sequência também já chega ali a praticamente 200 mil membros dentro dessa comunidade, né? E a coisa vai crescendo cada vez mais e aí naturalmente vai demandando cada vez mais conteúdos. E aí os conteúdos foram desde cursos, treinamentos, nos diversos aspectos de investimentos, aí daí na sequência também uma rádio, né, até a TC Rádio ali, que era voltada justamente para passar informações do mercado o dia todo, e aí daí na sequência também começam ali já a vislumbrar a possibilidade de fazer gestão de patrimônio, e aí então eles começam a atuar dentro dessa gestão de patrimônio, orientando e fazendo a aplicação desses recursos ali. Mas para isso o que precisava? Também precisava ter uma corretora, e daí na sequência eles compram também uma corretora para também fazer essas operações. Mais para frente, com o crescimento aqui das criptomoedas, passam também a fazer parcerias para fazer as operações com criptomoedas e chega já no ano de 2021, aí eles fazem o IPO. E quando fazem o IPO,
fica mais robusto ainda, porque entra mais recursos, e aí eles compram também um software contábil, que é o Sencon, que é justamente um serviço de contabilidade justamente voltado para investidores. Nesse momento aqui, a empresa já contava com 615 colaboradores, porque imagina só, para você ficar produzindo conteúdo, disponibilizando conteúdo praticamente todo dia, para ficar fazendo gestão, para ficar passando notícias, para ficar fazendo também toda a parte de intermediação, então havia cada vez mais uma necessidade de tornar a empresa cada vez mais robusta, tanto é que chegou a 615 colaboradores. E aí, na sequência, também eles acabam comprando tanto a Abalustre e também a Economática, que é uma plataforma gigantesca aqui de estudos de mercado, de prospecções de mercado, das diversas empresas e de diversas situações dentro do mercado. Então, é uma empresa voltada aí para a produção de conteúdos, para a gestão de recursos e também para fazer ali a parte de corretagem das operações. Então, é dessa empresa que nós estamos falando. Só também fazer um adendo aqui, que dos três fundadores, que era o Pedro Albuquerque, o Israel Massa e o Rafael Ferri, na sequência o Rafael Ferri acaba se desligando da empresa, então hoje a empresa acaba ficando mais na mão do Pedro Albuquerque e também do Israel Massa e naturalmente que de toda uma equipe lá que toca a TCSA, que depois de trocar o nome de Traders Club para TCSA. Bom, mas para saber como que está a situação da TCSA, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024, balanço do terceiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos conhecer a TCSA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da TCSA ou da antiga Traders Club, trazendo aqui desde 2020, um ano antes do IPO, passando pelo IPO ali em 2021 e tudo que vem acontecendo com a empresa desde então. Chegando até agora, o dia 30 de setembro de 2024, as últimas informações apresentadas pela companhia. Lá no ano de 2020, antes da empresa entrar no seu IPO, fazer o seu IPO, ela era uma empresa, olha só, apenas 20 milhões de reais era o tamanho da empresa, apenas 20 milhões de reais. E nesse ano aqui, naturalmente, que tem toda aqui a parte de imobilização, todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa, 5 milhões 624, mas a maior parte estava aqui no capital de giro, com 10 milhões 653 mil reais. Nesse ano de 2020, a empresa tinha 6 milhões em caixa e 4 milhões 196 mil em contas a receber. Estoque, naturalmente, ela não tem um produto para vender, ela é uma prestadora de serviço. E os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar e outros pequenos valores a receber que não sejam de clientes. Já no ano de 2021, quando faz o IPO, olha o salto que a empresa dá. Ela vai para 646 milhões de reais, o tamanho da empresa. E a partir desse momento aqui, ela aumenta aqui tanto o seu imobilizado, a sua estrutura de funcionamento, como também as aquisições que ela começa a fazer, que vem aqui para o intangível e mais plataforma, mais tecnologia, mais software, que são os bens de natureza incorpórea. Então, há um investimento maciço aqui na estruturação da empresa, bem como também os investimentos que estão relacionados às aquisições realizadas pela TC. Já o capital de giro pula para 346 milhões de reais, com 318 milhões de reais em caixa e 15 milhões em contas a receber. Já para 2022, a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho para 583 milhões de reais, e aí nós temos aqui uma queda no capital de giro que vem para 209 milhões. 185 milhões a posição do caixa, a empresa começa a consumir caixa até em função aqui dos investimentos, e aí também diminui aqui o contas a receber para 9 milhões 340 mil. Em 2023, a empresa encolhe, ela vem para 309 milhões. E a partir desse momento, vejo aqui que até o capital fixo ele começa a sofrer uma queda, tanto em termos de depreciação, como também de desativação e de reconhecimento da não recuperabilidade dos resultados futuros, diminuindo aqui o intangível. E o capital de giro cai para 113 milhões, o caixa vem para 85 milhões e 11 milhões a posição de contas a receber. Fecha agora setembro de 2024 com 256 milhões, mais o encolhimento da empresa, e aí temos aqui o capital de giro vindo para 89 milhões, o caixa cai para 52 milhões e 6 milhões 983 mil o contas a receber. Então, quando ela faz o IPO, que ela vem aqui para 646 milhões,
a partir dali, ao invés de apresentar um crescimento, né, na estrutura da empresa, pelo contrário, a empresa vem diminuindo. E tanto a questão de caixa, que era de 318 milhões, ele vem sendo consumido, cai para 185, cai para 85, cai para 52 e, consequentemente, também o capital de giro vai diminuindo. Bom, analisando só essa queda de capital de giro, ela pode até não ser significativa quando se comparado com o endividamento. Então, se a empresa usa capital de giro para quitar endividamento, tudo bem, né? Mas vamos ver se é isso que vem acontecendo com a TC. Em 2020, antes do IPO, a empresa tinha uma dívida de 7.450.000, apenas 37% de todo o seu patrimônio. E o capital próprio era de 12 milhões com 62,8%. Quando ela faz o IPO, o capital próprio vai para 613 milhões de reais e aí a representatividade dele passa a ser de 94,8%. A dívida, mesmo subindo aqui para 33 milhões, o peso dela apenas 5,2%. Já no ano seguinte, a dívida sobe aqui para 50 milhões de reais com 8,6% e repare que o patrimônio líquido ele cai em função do quê? Prejuízos acumulados, aqui está entre parênteses, prejuízo acumulado. Em 2023, a dívida recua para 25 milhões e o capital próprio também recua para 283 milhões em função de prejuízos acumulados, que agora chegam a 317 milhões. Fecha agora 2024 em setembro com 24 milhões de dívida, praticamente estável, porém o peso aqui 9,7%, e o capital próprio cai para 231 milhões em função do quê? Prejuízos acumulados. Então o que nós temos aqui é justamente um encolhimento da empresa e aí a diminuição do capital próprio dos investimentos feitos pelos acionistas em função dos prejuízos que foram se acumulando. E a empresa praticamente ela não tem dívida, né? Tem uma dívida muito pequena perto do seu patrimônio. Tanto é que se nós olharmos aqui o que ela tem de capital de giro, 89 milhões, para uma dívida de curto prazo de 19 milhões, financeiramente a empresa não tem problema. Em termos de endividamento, também não tem problema. O grande problema da empresa vem sendo o quê? Justamente a formação desses prejuízos acumulados. E por que forma prejuízo acumulado? Então vamos ver aqui na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Ela vinha lá antes do IPO com faturamento de 40 milhões de reais e fechou lá em 2020 com 13 milhões de reais, uma margem de 32,8%. Quando ela faz o IPO, o faturamento vai para 91 milhões de reais e o lucro acaba caindo aqui para 1.201.000, até em função aqui do aumento das despesas operacionais. Chegando em 2022, aí o faturamento da empresa recua para 82 milhões e ela já apresenta nesse ano um prejuízo de 81 milhões de reais. Quer dizer, tudo aquilo que ela faturou, ela perdeu. Até porque parte foi para usado aqui para pagar custos, daí pagando as despesas operacionais, resultado financeiro e tudo mais, aí fecha com prejuízo de 81 milhões de reais. Em 2023, o faturamento cai para 54 milhões de reais praticamente. E o prejuízo, olha só, 243 milhões de reais. Então faturou 53 e perdeu 243 milhões de reais em função da excessiva carga aqui de despesas operacionais. Olha só, para um faturamento de 53 milhões, ela tem uma despesa operacional de 215 milhões de reais. Chegando agora em setembro de 2024, 35 milhões de reais faturado até setembro, e aí um prejuízo até setembro de 51 milhões de reais. Claro que a empresa vem reduzindo aqui a sua despesa operacional, vem reduzindo também seu custo, mas ainda insuficiente para fazer com que a empresa pare de ter prejuízo. Então, desde o IPO, quando no IPO ainda apresenta um pequeno lucro, desde então a empresa não consegue mais gerar resultados positivos. Então está aqui a situação dos resultados da empresa. Então financeiramente não tem problema, endividamento não tem problema, mas o problema da empresa o que é? Falta de geração de resultados, que vem acumulando uma série de prejuízos que vem consumindo o patrimônio líquido da empresa. Bom, não vamos trazer aqui os gráficos, porque já mostramos aqui a situação financeira, endividamento, rentabilidade, né? Mas vamos trazer para vocês esses números aqui. Uma ação da TCSA vale patrimonialmente R$ 5,80. Para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 6,81 no dia da gravação desse vídeo, a cotação no dia da gravação desse vídeo. Lembrando que a empresa agora, nesse ano de 2024, fez um grupamento de 7-1, porque a empresa já estava trabalhando aqui abaixo de R$1, ela faz um grupamento de 7-1. PVP é uma ação que ela é vendida com ágio de 17%,
que é o preço por valor patrimonial, então aquilo que vale 1 é vendido por 1,17, um ágio de 17%. Lucro por ação não tem, está aqui negativo, 6,02, é um prejuízo por ação de R$ 6,02 e, consequentemente, uma rentabilidade negativa de 88,40%. Isso quer dizer, se você compra uma ação a 6,81 e a empresa perde 6,02 no ano, você perde 88,40%. Não há como se falar em dividendos em função dos prejuízos e dos prejuízos acumulados. Relação preço/lucro, ele é matematicamente ele é calculado, porém ele dá esse número negativo aqui de 1,13, porque o que é o PL? Tempo de retorno através dos lucros gerados. Como não tem lucro, não há como se calcular tempo de retorno. Free float, 36,65% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e vamos só passar aqui para vocês, aqui nesse quadro, quem são os controladores? O Pedro Albuquerque Filho, com 26,74%. Aí temos aqui a Startups Holding, com 24,83%. E temos aqui o Israel Massa, também, com 5,61%. E aí sobra, então, 36,65% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantida para o minoritário o mesmo tratamento que for dado ao majoritário. E nesse gráfico aqui, desde o IPO lá em 2021, já corrigido pelo grupamento, uma ação corrigida, né, seria ali na faixa de R$90. E desde então, a ação só fez cair, né? Tanto que ela já chega ali no começo de 2022, na faixa de R$40, vai se mantendo assim durante 2022, com uma leve elevação ali na metade de 2022, só que daí na sequência ela já cai. Entra 2023 já cotada na faixa de R$20. E aí daí na sequência ela cai. Tem uma leve subidinha ali na metade de 2023 e aí vem numa sequência de quedas até chegar agora, no dia da gravação desse vídeo, com uma cotação de R$ 6,81. Então, por esse gráfico aqui extraído do Google, você já vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve aqui seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da TCSA. Tá, então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, TCSA, que é justamente essa produtora de conteúdos que nós temos aqui no Brasil hoje, e que apresentamos aqui os números, né? E falando em conteúdo, naturalmente que todo esse mercado é um mercado gigantesco, que ele tem uma possibilidade grande, até porque nós ainda somos muito incipientes, né, na questão de investimentos, principalmente quando se trata de bolsa, até pela falta de conhecimento, a falta de termos aqui um nível de conhecimento maior, e esse nível de conhecimento ele vem crescendo gradativamente. Mas para isso, o que acontece? Quando a gente vai tratar de investimentos, acostumados lá de trás, quando você falava que investimento era colocado dinheiro em caderneta de poupança, e aí a coisa ela foi tomando uma forma bem diferente e bem mais sofisticada. Porém, quando se trata de investimentos em ações, que parece algo complexo, no fim ele é bastante simples. E aí, o que é a base do investimento em ações? Quando você compra ação de uma empresa, você está entrando de sócio ou de sócia dessa empresa. Portanto, se essa empresa vai bem, o seu patrimônio vai crescer junto com o patrimônio da empresa. Mas para o patrimônio da empresa crescer, primeiro passo, ela tem que ser lucrativa. Se ela não é lucrativa, não há como o patrimônio dela crescer, e muito menos o seu. Então, o primeiro passo, sempre analisar qual é a lucratividade, quais os resultados que essa empresa vem gerando ao longo do tempo. Qual é o nível de endividamento que essa empresa, ou de alavancagem que essa empresa vem tendo também ao longo do tempo, porque a alavancagem tanto coloca em risco a continuidade da empresa, como também aumenta muito a sua despesa financeira, principalmente em tempos de juros altos. E aí, consequentemente, acaba comprometendo a geração de resultados da empresa. A questão do capital de giro, os recursos que a empresa tem, se ela tem folga financeira para poder trabalhar, tudo isso aí também pode se colocar a empresa numa situação de riscos. Então, tudo isso você aprende numa ferramenta chamada análise de balanços, né? Então, se você quiser aprender a análise de balanço de uma forma muito rápida, simples e descomplicada, nós temos o nosso curso lá na plataforma Hotmart, e através dos módulos, de uma forma muito simples e com uma linguagem muito acessível, você pode aprender a análise de balanço. O curso é acompanhado de apostila, de planilhas e naturalmente que estaremos aqui à disposição também para esclarecer dúvidas caso sejam necessárias.
Então não perca essa oportunidade. Aí o custo apenas R$ 54, apenas R$ 54 para você aprender análise de balanço. Você não vai ficar de fora, você não vai perder essa oportunidade. Então venha conosco aprender análise de balanço. Ao aprender análise de balanço, você vai poder escolher as melhores empresas na hora de investir. E escolhendo as melhores empresas, você vai construir também o seu patrimônio para lá num determinado momento da sua vida poder ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.